Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre H.J. Holmes Maligno. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, já se inscreve no nosso canal, já me procura nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição pra gente bater um papo sobre literatura. O livro de hoje é um dos 3 lançamentos do mês de agosto da editora Darkside Books no seu selo Crime Scene. Esse é uma história real e conta sobre o primeiro serial killer americano, chamado Harold Howard Holmes, o Triplo H. Ele durante 5 anos cometeu assassinatos por todos os Estados Unidos. Era um homem extremamente ganancioso e que não tinha nenhum escrúpulo se ele visse que você poderia render dinheiro para ele caso estivesse morto. Os principais crimes do Holmes aconteceram na cidade de Chicago, então ela tem uma importância enorme dentro da história, principalmente porque ela passava por um momento muito peculiar. Em 1871, ela tinha sofrido um incêndio que dizimou praticamente a cidade inteira. 3 das 4 zonas da cidade tinham ficado completamente em cinzas. E ela sofreu uma enorme modificação e reconstrução durante esses anos. Tanto que em 1893 ocorreu por lá a famosa Exposição Universal, onde reuniu diversos inventores, expositores, artistas dentro da cidade de Chicago para que eles expusessem tudo aquilo que eles estavam criando lá no finalzinho do século XIX. Ela também foi uma das primeiras cidades que, por causa dessa reconstrução, conseguiu colocar luz por toda ela, já que a luz tinha sido inventada há pouquinho tempo. Durante grande parte da reconstrução dela, a cidade passou a ser mais iluminada e sendo a cidade mais iluminada do mundo, talvez, naquele momento, perdendo só para Paris, talvez. Tanto é que isso rendeu a ela o apelido de a Cidade Branca. Então esses crimes aconteceram na Cidade Branca e esse não é o primeiro livro que eu leio sobre o Holmes, nem o primeiro livro que conta sobre a Cidade Branca. E esse paralelo que o autor do livro faz entre o Holmes, os assassinatos que ele cometeu e a Cidade Branca e Chicago e a importância dessa reconstrução foi algo que eu gostei muito no livro e que acontece bem no comecinho dele, contando sobre esse incêndio, sobre como esse incêndio começou, quantas pessoas morreram, como que esse incêndio foi lidado na época, por que ele conseguiu queimar toda a cidade. São informações extremamente importantes para essa história, porque o Holmes faz parte dessa reconstrução americana, dessa reconstrução de uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos. Claro que o papel dele nisso tudo foi criar terror e amedrontar muitas pessoas e cometer muitos assassinatos. Ele é responsável por mais de 30 homicídios, sendo que desses 30, 27 ele assumiu e disse onde estavam os corpos e como ele matou todas essas pessoas. Uma das coisas mais curiosas sobre o Holmes é que ele não nasceu em Chicago, ele não morreu em Chicago e ele não foi preso em Chicago. Ele cometeu a maioria dos crimes dele em Chicago e por isso essa cidade é tão importante na história dele, na história desse serial killer. Mas ele é um homem de New Hampshire que tem as suas peculiaridades racistas há muito tempo por lá, inclusive sendo um dos estados mais racistas americanos até hoje em dia, e ele cometeu esses assassinatos durante 5 anos, entre 1890 e 1895. Durante esse período ele chegou a ser preso, passou alguns meses na cadeia, e não foi só uma vez que ele foi preso, que ele foi pego pelas autoridades, mas em uma delas em específico ele ficou mais tempo na cadeia e não conseguiu se livrar tão fácil assim do crime ao qual ele era acusado. Então a cadeia acabou sendo para o Holmes o começo da sua derrocada e ao mesmo tempo teve um aprendizado por ali que ele utilizou durante mais algum tempinho nos seus crimes. O Holmes não cometia só assassinatos, ele cometia fraudes ao seguro, ele roubava coisas de pessoas, ele fazia as pessoas ficarem sem nada quando aceitavam participar de um trambique dele, e isso tudo fazia parte deste enorme criminoso que assolou o final do século XIX lá nos Estados Unidos. Como eu disse para vocês, esse não é o primeiro livro que eu li do Holmes. Ainda esse ano eu tinha lido O Demônio na Cidade Branca, que é de um escritor que eu adoro, o Erik Larson, e não tinha gostado desse livro, porque o enredo dele é exatamente esse paralelo da Cidade Branca, da Exposição Universal que está acontecendo nos Estados Unidos, com os crimes do Holmes, mas ele dá voz muito mais para as coisas que acontecem em volta da cidade de Chicago do que para o próprio serial killer, deixando muito aquém a quantidade de informações sobre os assassinatos e sobre
o próprio Holmes que ele informa dentro do livro ali. Então eu fiquei bem decepcionado porque eu esperava um livro muito diferente. E em A.J. Holmes Maligno, esse novo livro da editora Darkside, tudo que acontece nele é o que eu esperava de O Demônio da Cidade Branca. Ele faz o paralelo com a cidade, com a reconstrução de Chicago, com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos da época, sem deixar de lado a importância dos crimes que o Holmes cometeu. Ele fala muito mais dos crimes do que das coisas que aconteciam ao entorno, mas sempre situando o leitor da importância desses acontecimentos. E isso é um dos pontos que eu mais admirei nessa escrita. Outro fato que eu gostei bastante, que me surpreendeu muito na leitura, foi que no começo do livro, quando ele vai cometendo os primeiros assassinatos, é bem comum os capítulos acabarem falando sobre que a pessoa nunca mais foi vista depois daquela cena, ou que a família nunca mais teve notícias, ou que a família nunca mais recebeu uma carta daquela pessoa, mas sem dizer como aquela pessoa realmente morreu, ou o que o Holmes tinha feito com o corpo dela, deixando isso em aberto. Mas no desenvolvimento do livro, com as investigações e com o Holmes sendo preso e confessando grande parte desses assassinatos, tudo isso que tinha ficado em aberto acaba sendo explicado da melhor maneira possível, porque você está conseguindo descobrir aquilo dali junto com o investigador, junto com as pessoas que descobriram essas atrocidades na época. Outra curiosidade do livro é que o Holmes não é preso pelos assassinatos dele, ele é preso por um trambique mal feito. As coisas acabam ruindo sobre a cabeça dele e ele confessa um por um aqueles crimes dos quais ele era acusado. Além do fato de o livro ser muito bem construído no seu enredo, ter um desenvolvimento muito bacana, contar a história da maneira como ela deve ser contada, ter capítulos rápidos, os capítulos são bem pequenininhos ali, não passam de 10 páginas, a maioria deles até tem menos de 5, e se você for tirar as páginas que contêm ilustrações, fotografias, fica muito menor ainda, então é uma leitura super rápida, apesar dele ter quase 500 páginas. E essa construção tão bem feita e essa edição linda foi o que me fez escolher ele, por enquanto, como a minha melhor leitura do segundo semestre de 2020. Por enquanto. Ele não é a minha melhor leitura do ano ainda, porque Dom, como vocês viram no nosso top 5, que tá aqui no canal já, é um livro que eu levei pro coração de tão maravilhoso que ele é, e é sobre um criminoso real também. Além da edição linda dessa capa, que sem dúvida nenhuma é a capa mais bonita do ano até agora, se você comprar ele no site da Darkside Books, você ainda ganha este ingresso aqui pra Feira Universal, que eu comentei com vocês aqui. No ingresso tá o nome original da feira, que era o World's Columbian Exposition, que comemorava o bicentenário, se eu não me engano, do descobrimento do Cristóvão Colombo, e vem também este cartaz de procurado aqui do A.J. Holmes, que é muito legal. Isso se você comprar no site da Darkside Books. Acredito que comprando na Amazon e comprando no Submarino ou em alguma outra livraria, esses adereços não vão vir com o seu livro. Como eu comentei agora há pouco com vocês, esse livro ainda contém muitas fotografias da época, contém muitas ilustrações entre os capítulos, tem fotos da cidade dizimada, tem fotos da cidade reconstruída, tem fotos de como a cidade ficou, tem fotos do hotel que o Holmes criou, que era completamente maluco e que ele tinha projetado. Essa inclusive talvez seja uma das principais passagens do livro, uma das minhas favoritas, que conta que ele demitia constantemente os empreiteiros que trabalhavam na obra, os pedreiros, os construtores, porque ele não queria que ninguém soubesse como aquela obra seria completa. Só ele tinha a planta de todo o castelo, só ele sabia cada um dos seus calabouços e quartos do hotel que ele estava criando. Também tem fotos desse hotel, que é algo magnífico. Tem inclusive ilustrações da planta de como o hotel funcionava, então a edição dele é fabulosa. A edição essa que inclusive ficou faltando, na minha opinião, nos outros dois livros que foram lançados pela editora junto com A.J. Holmes. Tanto Bons Companheiros como O Psicopata Americano não tem nenhuma ilustração, não tem nenhuma fotografia, seja da história real, seja dos filmes, não consta nada ali além da história, nem ilustrações entre as páginas. Então, sem nenhuma dúvida, A.J. Holmes Maligno é dessa trilogia lançada pela Darkside o meu livro favorito. Então, se você gosta de histórias sobre serial killers, sobre crimes reais, sobre coisas que aconteceram no passado e sobre como era a vida lá no final do século XIX, não pode deixar de ler A.J. Holmes e, inclusive, não pode deixar de ter esse livro na sua estante. Se você é daqueles que, como eu, compram um livro pela capa, esse vai ser um dos livros mais bonitos da sua estante durante muito tempo. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado
da história, que vocês comprem o livro porque vale muito a pena. E semana que vem nós estamos de volta. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Semana que vem a gente está de volta com mais literatura.